futebol carioca tá parecendo um aeroporto. Tem o Rafinha do Flamengo que tá indo embora pra Grécia. Tem o Calu marfinense que chega amanhã para reforçar o Botafogo. Tem o Fred no departamento médico do Fluminense, tipo avião na manutenção. E quem tá voando? Ah, o Vasco. O Vasco do Felipe Bastos. O Vasco que estreou com vitória no Brasileirão. Muito boa tarde para você, Globo Esporte chegando. O Vasco venceu e venceu bem, hein? Felipe Bastos jogou muito, gente. 2 gols, bola na trave. Daqui a pouco, reportagem completa dessa vitória sobre o Sport. E também tudo sobre o Rafinha, né? Que pode sair do Flamengo. Tem uma proposta do Olympiacos da Grécia. Mas para começar, a gente vai falar do Honda, que completou 6 meses de Botafogo e tá mandando bem dentro e fora do campo também. Olha ele! Fique ligado. Tá mandando até gíria. Tamo junto. Mas calma, que não foi tão fácil assim. Fique ligado. After he says. So this one. Hey, come on, man. Essa bem que poderia ser a reportagem sobre o balanço dos 6 meses de Honda no Botafogo. Não dá, porque ele jogou muito pouco, 7 partidas, e nem foi culpa dele. Mas de uma epidemia mundial. Nem aquela aglomeração do desembarque no Rio pode mais. E o cara que chegou para atrair mais torcida ainda não jogou diante de nenhum torcedor do Botafogo. Unfortunately, infelizmente, ainda não jogamos com a torcida, Honda lamenta. Isso é muito ruim, eu sinto falta deles. This is really bad. I'm missing them. Honda jogador só pela TV. Já o cidadão está presente e ativo nas redes sociais. E aqui no Brasil, Honda já começou a fazer aquilo que se acostumou ao redor do mundo. Além de jogar bola, ajudar pessoas. Desde a semana passada, por exemplo, está doando R$500 por dia para facilitar o acesso à educação de crianças e adolescentes. Os seguidores mandam mensagem para o atleta explicando sua dificuldade. E nem é obrigado a ser botafoguense, pode torcer para qualquer time. A primeira doação foi para Bianca, de 9 anos. Olá, Honda, muito obrigada pela ajuda. Ganhei meu computador, agora eu vou poder estudar aulas online. Beijo, muito obrigada. Tchau. Education is beautiful. Honda diz que o bonito da educação é que uma vez que você ganha um conhecimento, você nunca perde durante sua vida. In your life. E Honda quer mais. Quer criar uma escola online no Brasil. Copiar o que ele já fez no Japão. Essa preocupação com a educação também se vê no dia a dia no Botafogo. Neste treino, por exemplo, Honda perguntou a Marcelo o que ele aprendeu na escola. Aprendi a ler, ver figura. 2 mais 2. Pra gente fechar, Faz outro lado só. Então fala, você concorda. É resenha, mas não é que tá dando resultado? Good morning. Good morning. How are you? Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Você tem que estudar. 30 minutos, fica 30 minutos estudando que vai ser bom pra você, vai ser bom pra você. E, pô, fiquei com isso na minha cabeça e no dia seguinte eu já procurei estar estudando inglês. E o japonês já deixou um legado no Brasil. Não é preciso ser professor para espalhar lições por aí. A vontade de ser amigo do Honda, né? Parece ser muito legal. E mais um reforço gringo chega amanhã. O Botafogo é o Salomon Kalou. Vai chegar de manhã ao Rio, se apresenta no começo da tarde no estádio Newton Santos. E vai ser um evento com participação virtual de torcedores, né? O Kalou tá empolgadaço, disse que pretende jogar bonito e que o Botafogo vai ser a cereja no bolo da carreira dele. Olha que legal. E ainda hoje vamos falar da situação do Rafinha no Flamengo. E no próximo bloco, reportagem do Eric Faria sobre o time. Tá na lanterna, nenhum ponto na tabela, alerta ligado para o jogo de amanhã contra o Coritiba. E também Fórmula 1, primeiro dia de treinos para o Grande Prêmio da Espanha.
Olha que jogo tenso, hein? Flamengo na lanterna do Brasileirão vai encarar o Coritiba, que também perdeu os 2 jogos até agora. O botão vermelho, aquele do pânico, está prontinho para ser acionado. A questão é, já chegou a hora do SOS? 2 jogos, 2 derrotas, nenhum gol marcado, sofreu 4 gols e está na lanterna do campeonato. O tempo é pouco, é curto. A falta de conhecimento do futebol sul-americano pesa muito. A falta de conhecimento dos jogadores individualmente vai fazer com que ele cometa alguns erros, como o Jorge Jesus cometeu, e isso leva tempo. Só que a nossa paciência é bem curta. Mas botar, pelo menos nesse início, a culpa por algum erro, eu acho muito cruel. O Flamengo foi à Europa e com apenas 2 encontros, os dirigentes que comandam o futebol entenderam que Domenech poderia manter uma filosofia de trabalho parecida com a de Jorge Jesus. Futebol ofensivo, com muita intensidade. Só que nas 2 primeiras partidas, não foi o que se viu. As peças são as mesmas, sem dúvida nenhuma. Agora o catalão mexeu em alguns pontos estratégicos e deixou totalmente desconfortável, principalmente Rodrigo Caio na lateral direita e o Bruno Henrique muito aberto longe do Gabigol. A questão tática foi debatida numa reunião ontem em Goiânia, onde o Flamengo segue concentrado. De parte a parte, houve cobranças e a certeza de que as mudanças aconteceram rápido demais. Mas há um outro ponto importante que partiu do próprio Domenech, logo após a desastrosa atuação contra o Atlético Goianiense. Jogamos depois de 24 dias. Parece que estamos na pré-temporada. Um ritmo muito baixo. Os outros times estão em um ritmo mais alto do que nós. Não é bem assim. O Atlético Goianiense não entrava em campo havia 5 meses. E a inatividade do Flamengo foi uma opção do clube quando articulou a volta do Campeonato Carioca bem antes dos demais estaduais. Após a final contra o Fluminense, no dia 15 de julho, o elenco teve 11 dias de folga e mais 8 dias de treinos com o interino Maurício Souza, até a chegada do Domenech, que teve apenas 1 semana de trabalho antes da estreia. Nesse pouco tempo, Domenech percebeu e declarou que o time tem problemas físicos, que alguns jogadores estão fora de forma. Pois é, essa entrevista do comandante espanhol repercutiu e causou polêmica aqui no Brasil e também em Portugal. O integrante da antiga comissão do Mister revelou ao Globo Esporte que era um absurdo esse tipo de comentário. O clube publicamente preferiu não se pronunciar, mas extraoficialmente a informação é a de que todos estão dentro dos índices exigidos pelo protocolo rubro-negro. Nesse sábado, o Flamengo enfrenta o Coritiba fora de casa e fica a expectativa de como o Domenech vai escalar a equipe. O novo normal rubro-negro está bem diferente daquele que todo mundo se acostumou a ver. O botãozinho está lá, com a palavra do torcedor rubro-negro. Incrível essa queda do Flamengo, né? E o São Paulo estreou no Brasileirão com vitória sobre o Fortaleza do técnico Rogério Ceni. Vamos ver o gol? O gol foi do Daniel Alves, ó, a bola do Reinaldo passa pela defesa inteira lá no outro lado. O Daniel Alves faz 1-0. São Paulo terminou assim, São Paulo pega o Vasco domingo em São Januário. Vamos para Porto Alegre agora, ó. Guerreiro, com passe de calcanhar ali, 1-0 Internacional, gol do Guerreiro. O passe de calcanhar vai ser agora, ó. Coisa bonita, ó. Deixou o Edenilson na boa aí, categoria do Edenilson. Internacional 2-0. Sextou ou cartolou. Tá na hora de escalar o seu time para mais uma rodada do Brasileirão. Não dá mole porque tem prêmio para quem é cartoleiro pró, hein? O Tobias, por exemplo, não se esqueceu de escalar o Esqueci SC e foi o melhor da primeira rodada da Liga Cartola Pro. Ganhou R$ 3.500 em vale compras. O pessoal tá apostando no Gabigol, hein? É o mais escalado pela terceira rodada seguida. E tá baratinho, pouco mais de 9 cartoletas.
O Leipzig, time da Alemanha, venceu o Atlético de Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões. Bora ver gol, então. Primeiro gol do Leipzig, do Olmo. Espanhol, Olmo. Boa troca de passes, bola veio da direita, testa nela, 1-0 Leipzig em cima do Atlético de Madrid. Aí o João Félix, português, sofre o pênalti e bate bem pra caramba, indefensável, 1-1. Mas o Adams dá esse chutaço de fora da área, ela desvia no Savic e é o gol da vitória da classificação, 2-1. O Leipzig enfrenta agora o PSG de Neymar na semifinal. E nesse domingo tem Fórmula 1, que tá muito legal essa temporada, né? O Grande Prêmio da Espanha. E um fator que desequilibrou as últimas duas provas tem tudo para dar as caras novamente. O que será que é isso? Mariana Becker vai contar pra gente. A Fórmula 1 está acostumadíssima com Barcelona, mas jamais com essa temperatura. As equipes vêm para cá durante o inverno para a pré-temporada. E na primavera, em maio, quando normalmente acontece o Grande Prêmio da Espanha. Nada parecido com os 50 graus da pista de hoje. A Mercedes não quer sofrer com os pneus como em Silverstone. O primeiro treino teve dobradinha da Mercedes, com Bottas em primeiro e Hamilton em segundo. Já no segundo treino livre, as posições se inverteram. Hamilton primeiro, Bottas em segundo. E nos dois treinos, Max Verstappen em terceiro. E quem voltou para a Fórmula 1 foi Sérgio Pérez, que ficou 2 semanas afastado porque tinha testado positivo para coronavírus. Agora está tudo certo, está liberado para correr o máximo possível contra as Mercedes e a Red Bull. Grande Prêmio da Espanha, domingo, 10 da manhã, você vai ver ao vivo na Globo. Depois do intervalo tem a vitória do Vasco. Vai curtindo aí as canetinhas do Benítez enquanto isso. Os títulos com o Flamengo vão ficar para sempre na pele do rubro-negro e também do Rafinha, né? Mas pelo jeito ele vai sair do Flamengo. O time ficou em Goiânia, depois de perder para o Atlético Goianiense. O Rafael Seba vai falar de lá para a gente com mais informações. Boa tarde a todos. O Flamengo ainda não chegou. A delegação, eu falo aqui da porta do hotel, onde a delegação está concentrada desde terça-feira, véspera do jogo contra o Atlético Goianiense. O time fez um treino hoje pela manhã no centro de treinamentos do Goiás e a delegação ainda não retornou aqui ao hotel. O Rafinha treinou ontem e foi hoje também junto com o grupo, está participando normalmente das atividades. Agora, o Rafinha está com a proposta em mãos do Olympiacos, seria muito vantajosa para ele em termos de salário, mas o Flamengo não recebe nada. O jogador que chegou no meio do ano passado assinou 2 anos de contrato, mas com uma cláusula que sairia de graça em caso de uma possibilidade de transferência para um clube europeu. A diretoria do Flamengo já se reuniu com o jogador, tenta reverter essa situação, mas não parece uma tarefa fácil, não. O Flamengo, que fez esses treinos, permaneceu aqui em Goiânia e hoje à tarde embarca num voo fretado para Curitiba, onde enfrenta o Coritiba amanhã. Obrigado, Seba. A notícia do Fluminense está lá no ge.globo. O time tem o desfalque do atacante Fred para o jogo de domingo contra o Internacional, só que o zagueirão Matheus Ferraz pode reforçar a zaga. Está recuperado de lesão. Até agora, no Brasileirão, o Fluminense perdeu para o Grêmio e empatou com o Palmeiras. E no Vasco está tudo bem. Estreia tranquila contra o Sport numa noite inspirada de um cara que é um velho conhecido do torcedor vascaíno. No futebol, as camisas mudam, mas as amizades continuam. E Felipe Bastos recebeu carinhosamente os ex-companheiros do Sport, onde se sente melhor. Quando eu voltei ano passado, eu disse que eu estava voltando para minha casa, e esse ano, quando eu voltei de novo, fiquei aqui. Eu disse que eu estava ficando em casa e aqui é onde eu me sinto à vontade. No Vasco ele tem história, foi campeão da Copa do Brasil em 2011, disputou 166 partidas, cheias de altos e baixos. No início do ano, Felipe Bastos estava fora dos planos. E aí a história mudou. A boa relação com os jogadores ajudou na renovação do contrato. Mas só quando o Ramon assumiu, ele teve a chance de jogar. E depois de 3 partidas, vai justificando a escolha do chefe. E entendeu o posicionamento, né? Tá mais rápido e tá chegando na área. E olha ali ele entrando na área. Enquanto o Benítez se virava com o marcador, o Felipe Bastos foi para o lugar certo. E a espera valeu a pena. Eu botei na minha cabeça que esse ano tinha que ser um ano diferente daquilo que eu estava vivendo no ano, que eu vivi no ano passado. Novos tempos, mas com uma velha marca dele.
Cobrança de falta, cheia de perigo. E não é por acaso. Tem o nosso treinamento de faltas e ele é um dos jogadores que sempre gosta muito de treinar. Foi sentindo que o pé estava bom e quando pintou outra chance, convenceu Pikachu e Benítez a deixarem a bola com ele. Eu falei com eles que eu estava confiante e que eu já tinha batido uma falta bem e que eu estava calibrado. E mostrou que estava mesmo. Perna direita na bola, bateu! Lá dentro! Gol! Uma esbarradinha na trave de novo, mas com um final diferente. O cara tá iluminado! E tava quase tudo dando certo. Ele chegou perto de fazer o terceiro por cobertura. Pelo alto também foi o caminho que o Cano escolheu. Não seria por gols que um argentino seria lembrado nesse jogo, e sim por... Canho. Canho. Canho é como se chama na Argentina, isso aí que o Benítez fez com o Betinho. A boa e velha caneta. E o estojo do Benítez estava cheio de canetas. O Sander também ficou rabiscado. Canho. Canho. Depois de o Benítez distribuir canetas, Felipe Bastos saiu, sem os aplausos que ganharia num São Januário pré-pandemia, e virou auxiliar técnico do Ramon. Exigente, cobrando, dando bronca. E do banco, ele viu o Sport ficar mais perigoso com o Bruninho e o Adrielson, que não passou da trave. Toca na trave do Fernando Miguel! Já nos acréscimos, ele percebeu o que tinha acontecido num lance importante entre o Ronaldo Silva e o Bruno Gomes. Chamado pelo árbitro de vídeo, Rodolfo Toschi Marques foi até o monitor e expulsou o Ronaldo. No final, Felipe Bastos trocou camisa com o Maílson para guardar de lembrança do goleiro que ganhou dele uma noite para esquecer. Que pé calibrado, como é importante começar vencendo, né? E domingo, ó, aviso pra você, tem Vasco ao vivo na Globo, 4 da tarde, o adversário é o São Paulo em São Januário. E pra terminar o Globo Esporte, Marcos Braz, diretor do Flamengo, falou agora que o Rafinha aceitou a proposta do Olympiacos da Grécia. Ele vai deixar o Flamengo. Boa tarde, bom fim de semana pra você. Pode subir as letrinhas. Tchau.